Meus irmãos, temos pensado ao longo de algumas quartas-feiras a respeito da oração e a família, ou intercessão pela família, oração no ambiente familiar. E a gente eu não tinha um propósito de fazer uma série, mas aí acabou encaixando e a gente foi ao longo dessas quartas-feiras, mesmo com o intervalo das profissões de fé, ministrando a respeito desse tema. E eu queria hoje te convidar a abrir a Bíblia junto comigo, no livro de Juízes, no capítulo 13, onde nós encontramos uma breve oração, uma oração muito curta, mas que tem muito a nos ensinar, oração feita pelo pai de Sansão, um camarada chamado Manoá. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, faremos a leitura do versículo 8, e logo na sequência o versículo 12, apenas esses dois versículos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Verso 12: quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? Amém? Vamos se situar aqui nessa história. Manoá era casado, sua esposa estéril, e naquela época, a época dos juízes, o povo está vivendo uma forte opressão, sendo ali então dominado pelos filisteus. Eles não tinham planos de ter filhos, afinal de contas a sua esposa tinha uma condição que não poderia lhe dar filhos, mas o anjo do Senhor aparece a ela, e então diz que mesmo ela sendo estéril, o Senhor iria agraciá-la com um filho, ela teria um filho, e o anjo tenta ali explicar como ela deveria proceder, que ela não deveria beber vinho, nem outra bebida fermentada, nem comer nada impuro, e também diz que não deveria passar navalha na cabeça daquele menino, porque ele era nazireu, consagrado ao Senhor, desde o ventre materno, e a promessa de Deus, então, para esta mãe, é que Deus iniciaria a libertação de Israel das mãos dos filisteus por meio deste menino. Então, Sansão vem ao mundo através de um anúncio aos moldes de Cristo, né? No Novo Testamento, é assim que Jesus é apresentado para Maria. Maria também, numa condição de não poder ter filho, não porque era estéril, mas porque era virgem, e também tem ali o anúncio de um Messias, aquele que viria a resgatar, a redimir todo o povo, que é Jesus. Sansão, então, vem ao mundo por meio dessa promessa. Sua mãe, ao ouvir todo o relato do anjo, o anjo se vai e ela corre para contar para o marido. Ela fala para o esposo tudo que o anjo havia falado, e a partir do momento em que Manoá recebe aquela informação, naquele mesmo momento, ele se coloca diante de Deus em oração. E a oração dele é uma oração curta, mas eu creio que esta oração aqui talvez seja a grande dúvida de muitas pessoas que anseiam viver a paternidade e a maternidade. Ele não sabia como conduzir a educação do seu filho. A partir do momento em que o anjo conta aquelas coisas à sua esposa, a oração dele é para que Deus envie de novo esse homem, para que agora possa instruir como é que ele deve conduzir, como é que ele deve educar aquela criança que virá ao mundo e que será então o início da libertação do povo de Israel, porque ele dá uma promessa como essa. E a pergunta é: como é que eu e você geramos filhos que serão então uma resposta para essa geração, que trarão libertação para o povo? Colocou um peso sobre os pais, né? Colocou uma responsabilidade enorme.
Muitos pais ficam ali pensando como é que será o futuro do filho, se ele vai fazer medicina, se ele vai fazer engenharia, se ele vai servir a carreira vocacional, vai ser pastor, enfim. A criança meio que já nasce num ambiente de muita expectativa. Mas é diferente quando vem uma criança ao mundo e o anjo do Senhor está dizendo, olha, é por meio desta criança que eu vou libertar o povo. Diante desse cenário, eu queria chamar então a atenção para essa breve oração. Essa oração nos ensina algumas coisas. A primeira delas é a nossa incapacidade. Manoá não tinha vergonha de dizer para Deus que não sabia o que fazer. Afinal de contas, como sua esposa era estéril, eu acho que em determinado momento da vida ele já tinha até abortado a ideia de ter um filho. Então ele não se preocupava como conduzir uma criança, o que ensinar para uma criança, o que preparar para receber uma criança, não fazia parte da vivência deles. Muito pelo contrário. E agora recebe essa notícia, ele agora está num ambiente desconhecido. E também não era um ambiente esperado, ao que tudo indica. E ele reconhece então a sua limitação. Reconhece que não sabe. E se tem algo que eu e você precisamos fazer diante de Deus em oração, é abrir mão da vaidade de saber. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus em oração para ensinar a Deus. Muitas vezes a gente chega diante de Deus em oração para dizer como é que Deus tem que agir, o que Ele tem que fazer, o que é que a gente espera, o que é que a gente quer. E Manoá não. Manoá chega diante de Deus e diz claramente assim, Senhor, traz alguém para me ajudar nesse negócio aí, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei. E é tão libertador poder dizer, eu não sei. Porque a gente vive uma cobrança e a sensação parece que a gente tem que saber de tudo. E aquelas pessoas aqui que tiveram ou conviveram com crianças, sabe que é uma maquinazinha de pergunta, né? Que não para. Não para. Os pais de hoje em dia, mais modernos, compram uma Alexa, e aí fala, pergunta para a Alexa, que a Alexa responde. A Alexa vai respondendo tudo ali. Mas a gente sabe que há esse confronto, há esse embate agora. Quais são as respostas que eu tenho que ter? E Manoá se chega diante de Deus em oração dizendo, Senhor, manda alguém para me instruir. Porque eu não sei. Não sei. Essa é a ideia que permeia essa oração. O pedido dele é que esse homem de Deus pudesse ser enviado de volta. Ele não pede nem orientação ao próprio Deus. Ele disse, olha, aquele homem que veio aqui, que disse aquelas coisas, tudinho, todas aquelas promessas, traz ele de volta aqui, que agora ele teve umas coisas que ele só disse para minha mulher e não disse para mim, o negócio ficou meio conturbado. Não sei se é assim na casa de vocês ou só na minha casa. Às vezes, quando só um dos dois tem a informação, complica. Não complica? A gente está numa reforma lá em casa e eu estou tentando preservar ao máximo a Thay. E a Thay é arquiteta, ela quer estar no meio da obra, mas ela está com 7 meses, não é para estar no meio da obra. E aí a gente tinha que fazer algo simples essa semana. O camarada da internet tinha que ir lá, passar o cabo da internet, que antes era da sala, tinha que ir para um quarto. A gente quebrou a casa inteira para preparar a estrutura para chegar nesse quarto. Só que a casa já está pintada, o gesso já está feito, está tudo no lugar. E aí eu preparei um fio pesca, que ele só tinha que amarrar, puxar esse fio, ele ia atravessar a casa inteira, iria entrar. Tudo certo? Porém, contudo, todavia, quem tinha essa informação? Eu. Só que quando o camarada foi, eu estava aqui na igreja, no gabinete, atendendo. E ela estava lá com o camarada da internet. E ela falou, olha, tem que passar desse quarto para o outro. Comece os jogos. O camarada falava, como é que eu vou passar desse quarto para o outro? Aí ela não sabia, ela fez, eu acho que ele deixou um pesca aí, procura. E ele começou a procurar para um lado, procurar para o outro, e eles não encontraram esse pesca. E meus irmãos,
no meio do atendimento, teve uma hora assim que estavam ligando muito, eu atendi. Diga lá. Aí eu expliquei para o camarada onde é que estava, mas eu não estava conseguindo explicar, ela também não, porque era uma informação que só eu tinha, ela não tinha. No final das contas eu falei, faz um favor para mim. Pega o cabo, enrola ele todinho, deixa aí que eu mesmo faço. Você tira a medida, deixa aí, quando eu chegar em casa eu boto. Vocês acreditam que quando eu cheguei em casa, de fato, não tinha um pesca lá? Eu tinha deixado o pesca lá, mas não estava. De alguma forma alguém puxou, a ponta saiu, pronto. Aí como é que você pega mais essa ponta? Mas aquele instinto masculino de que eu faço, eu fiz, não, esse cabo vai entrar. E aí a gente deu um jeito lá, foi empurrando. No final das contas, deu certo, o cabo está lá no lugar. E para minha alegria, liguei para a operadora e disse, agora vocês só precisam trazer o aparelho para ligar. Ela falou, tranquilo, daqui a 10 dias a gente vai. Então, estou muito feliz com o atendimento, a agilidade e a competência maravilhosa. Mas o que é que eu quero destacar diante de todos esses relatos? É que de fato tem coisas que a gente acha que falou e não falou, a gente acha que fez e não fez, e que cria uma celeuma no ambiente de casa. E Manoá, para acabar com tudo isso, ele não vai perguntar à sua esposa, não, me diga mais detalhes. Não. Ele diz assim, Senhor, manda de novo aquele homem aqui para explicar para a gente melhor esses detalhes. Traz de volta. Sabe, meus irmãos, como eu e você precisamos nutrir no nosso coração a humildade de não saber. A humildade de não saber. E o texto vai avançando nessa oração, e a crise dele é respondida. O Senhor manda de novo esse anjo, e ele começa ali uma conversa com esse anjo, e o verso 12 que nós acabamos de ler, é ele de uma maneira mais clara, perguntando ao anjo. No finalzinho do 12, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? A pergunta dele é extremamente clara, objetiva, e ela transmite algo que eu e você precisamos constantemente orar a Deus pedindo, não pela mesma causa que ele, mas para qualquer outra. Sabedoria. Não tem horas na vida que a gente se encontra perdido, desnorteado, não sabe para onde ir. A gente precisa ter a humildade para reconhecer que não sabe, mas acima de tudo, nós temos um Deus que é o Deus que dá sabedoria. Ele não nega. A gente deve clamar ao Senhor, e o Pai das luzes, o Deus eterno, Ele derrama sobre nós discernimento, sabedoria. Sabe, eu não sei se você é inquieto como eu tenho alguns amigos inquietos, né? O trio lá em cima, o pastor Naum e o pastor Léo, são talvez mais do que eu. Não tem uma pergunta que a gente não lance ali que a gente não sossegue enquanto não pesquisar. Enquanto alguns têm Alexa, agora tem o ChatGPT, né? E a gente começa alguns diálogos com ele para encontrar respostas. Mas, de fato, eu fico muito inquieto enquanto eu não tenho uma resposta para alguma coisa. Não sei se você é assim. Mas, mais do que reconhecer que não sabemos, a gente precisa, dia após dia, orar a Deus, pedindo norte, pedindo direção, pedindo discernimento, pedindo sabedoria. Sabe, o motivo dele é um motivo muito justo. Ele diz o que devemos, ou como devemos criar este menino. Eu não sei se os irmãos sabem, mas não existe um manual de como criar uma criança. Eu pesquisei. O pessoal até coloca nome que é manual, na prática. Meu irmão, você se prepara todo. Você diz, não, já sei. Quando o meu bebê nascer, eu vou fazer um quarto montessoriano, ele vai ter livre acesso a todas as coisas, mas ele vai viver no quarto dele. Aí na primeira semana o menino dorme no seu quarto, na segunda, na terceira, o menino completa 10 anos e ainda está no teu quarto, mas você queria.
Gente, se tem algo que eu tenho aprendido, não com a ideia de paternidade, porque ela é muito nova, mas orientando o filho de vocês e boa parte dos irmãos aqui como pais, e eu falo isso muito no gabinete, relaxa, porque é tentativa e erro. A gente vai tentar esse caminho. Se der errado, a gente deixa esse caminho e vai outro. Mas não tem como. Não tem. Se alguém se apresentar a você, lançando um curso, ou qualquer coisa que seja, dizer, não, eu sei, o caminho é esse, não sabe. Não sabe. Mas deixa eu acalmar o seu coração. Tem uma pessoa que sabe. E ele está pronto para responder. Ele está pronto a atender. Ele está pronto para te nortear. Sabe, Manoá está orando por um filho que ainda nem veio. Está pedindo sabedoria a Deus para como conduzir toda essa promessa que Deus tem colocado diante dele e de sua esposa. E eu e você precisamos muito ter essa postura de Manoá. Antes mesmo que as demandas surjam, antes que se torne um problema, a gente precisa clamar a Deus. Sabe quantas vezes nós deixamos para orar em cima da hora? Quantas vezes a gente deixa para clamar por uma causa, quando é no finalzinho, já na prorrogação do jogo, a gente fala, não, agora é hora de clamar. E é em todas as áreas da vida. A gente começa a se sentir mal, aí vai fazer uns exames, aí espera os resultados, aí começa um tratamento, aí quando a coisa começa a complicar, a gente fala, eita, eu tenho que ir no culto de oração, eu tenho que ir na irmãzinha tal, não sei quem, vamos fazer um clamor, E se a gente já orar antes? Se a gente aprender a interceder a Deus antes dos problemas surgirem? Sabe, nossa vida financeira, quando está tudo no azul, quando tem dinheirinho guardado, a gente ora pela vida financeira? Às vezes a gente nem agradece. Agora perde o emprego. Diante das privações a gente começa a correr. O que Manoá nos ensina aqui nesse texto, em terceiro lugar, é que nós precisamos aprender a orar a Deus antes dos dilemas. A gente precisa, de fato, se precaver. A gente precisa estar preparado para o que vai acontecer, e não tem nada que nos prepare mais para a vida e para os desafios do que a oração. A oração é um instrumento de Deus que nos conecta com o Pai, que nos capacita para os enfrentamentos da vida. Quantas vezes não aconteceu comigo, e creio que com você também, da gente estar fazendo uma devocional despretensiosa e a gente começa a orar, e a gente começa a interceder por coisas que a gente nem atentava que eram uma dificuldade, ou um dilema, ou um possível dilema, e na mesma hora que a gente termina a oração, ou na mesma semana, surge uma circunstância que você fala, rapaz, eu estava orando por isso essa semana. Eu estava falando com Deus a respeito disso essa semana, e olha o que está acontecendo. E aí a gente tem forças para enfrentar, a gente tem direcionamento, sabedoria. Precisamos orar a Deus, não simplesmente pelas causas que já estão nos cercando, mas por aquelas que ainda virão. A gente precisa aprender a orar ao Senhor por aquilo que ainda vai chegar. Diante dessa oração do Senhor, eu queria trazer a resposta do anjo. E a resposta do anjo é uma resposta muito interessante. A partir do verso 13, a palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor.
Vamos parar por aqui. Meus irmãos, ele perguntou o que para o anjo? Como deveremos criar o menino? Não foi isso que ele falou? Qual foi a resposta do anjo? Ele disse como criar o menino? Eu achei que tinham tirado isso da minha Bíblia. Eu procurei. Ele não disse como tinha que criar o menino. Mas não era essa a oração. A resposta dele é: a mulher, no caso a mãe, tem que seguir tudo o que eu ordenei. E o que foi que ele orientou? Que ela não deveria beber, que ela não deveria comer nada impuro, enfim, que ela deveria se cuidar, não foi isso? O que o anjo do Senhor está dizendo, talvez seja a orientação mais importante para quem é pai, para quem é mãe, enfim. Quem era nazireu? Sansão, né? A mãe era. Mas ela estava vivendo como agora? Como nazireu, né? Ela assumiu essa posição. Sabe por quê? Porque o melhor e único jeito de se educar um filho é andando com ele no caminho. Exemplo. Não tem outra forma. A resposta do Senhor para Manoá, para sua esposa é: sejam exemplo. Seja um exemplo. É assim. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, Ele responde a nossa oração e nós não atentamos para a resposta dEle. Porque a gente está procurando um método, a gente está procurando que Deus dê uma receita mágica. E muitas vezes eu me deparo com algumas pessoas que falam: pastor, eu tenho orado tanto, e Deus não responde nada. E muitas vezes Deus respondeu, de diversas formas, deixou claro de várias maneiras, e a gente continua moscando, a gente continua sem perceber, sem atentar para o que realmente Deus tem falado conosco. Sabe, quando nós oramos a Deus pedindo resposta, nós precisamos, no mínimo, estar atento ao que Ele tem falado. Deus responde a oração de Manoá, enviando novamente o anjo do Senhor. Então, nitidamente a resposta chegou, ele está vendo, é algo palpável. Depois ele pergunta ao homem de Deus, né, o anjo do Senhor, e ele mais uma vez orienta respondendo. E sabe o que eu acho interessante? Essa resposta aqui, para mim, na minha leitura inicial, estava faltando alguma coisa? Para Manoá e a esposa, não. Eles não se incomodaram, eles não ficaram insistindo. Não, mas com 2 anos eu faço o quê? E quando chegar a adolescência, como é que eu vou fazer? Não. Eles simplesmente se sentiram cuidados, respondidos. Eles entenderam que eles não estavam sozinhos nessa jornada. Que quando fosse necessário, tinha um Deus disponível para responder às orações, pronto para atender. E a partir desse momento, o que é que eles fazem? Eles querem homenagear, eles querem fazer um holocausto, eles ainda não entendiam. Inicialmente, esse homem é apresentado como um homem de Deus. No desfecho desse texto, aparece ele como o anjo do Senhor. Se você for ler depois com calma o desfecho dessa história, eles ficam muito apreensivos, eles falam: eu vou morrer, nós iremos morrer porque a gente viu a Deus. E a mulher, um pouco mais sábia, mais lúcida, ela diz: olha, se ele tivesse a intenção de nos matar, ele não teria aceitado o holocausto, não teria. Então, acalma o coração aí, meu marido, vamos seguir a nossa vida. Meus irmãos, diante de tudo que nós nos deparamos aqui, nós entendemos que
A oração é algo que nós precisamos exercer com um coração humilde, reconhecendo que não sabemos de nada. Mas ao mesmo tempo que nós nos chegamos com essa humildade de alguém que não sabe de nada, nós temos que ir com uma sede de quem quer saber, de quem quer conhecer, de quem quer ser orientado, de quem quer ser conduzido. Terceiro, nós precisamos, diante da oração, colocar diante do Senhor não as causas apenas presentes, mas aquelas que ainda virão. Sabe, quando o Senhor Jesus nos adverte com estarmos preocupados com o dia de amanhã, Ele não diz que a gente deveria ser despreocupado a tal ponto de não planejar, de não orar, não. Ele só fala que a ansiedade não pode tomar conta do coração da gente. E não tem nada que nos ajude mais a vencer a ansiedade com relação às coisas que haverão de vir do que a oração. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz: não andeis ansiosos, mas antes por meio da oração e da súplica e com ações de graças, apresenteis diante de Deus as vossas queixas, as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento em Cristo Jesus. E aí ele conclui dizendo: tudo aquilo que é bom, puro, amável, digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração, dependendo da versão. Nós só temos condições de pensar todas essas coisas boas a partir do momento em que a ansiedade não domina o nosso coração. E sabe quando é que ela não domina o nosso coração? Quando a gente ora e Deus manda a sua paz. Então eu queria que neste momento a gente desse uma pausa, para que você pudesse colocar diante do Senhor aquelas coisas que realmente têm tirado o teu sono, que às vezes têm tirado a tua paz, que têm incomodado o teu coração, na certeza de que temos um Deus que verdadeiramente cuida de nós. Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, e nesse momento, diante do Senhor, eu queria te pedir, para que você colocasse não apenas os dilemas que você tem enfrentado, mas que você apresentasse diante de Deus os desafios que ainda virão. E que você pudesse se achegar a Deus nessa hora, com toda a humildade, dizendo: Senhor, eu não sei de nada, Pai, mas eu quero ser orientado, conduzido pelo Senhor. Senhor, nosso Deus e bom Pai, entendemos, Senhor, que para nos achegarmos a Ti em oração é necessária humildade. E te pedimos nessa hora, Pai, que o nosso coração seja esvaziado de qualquer soberba, de qualquer pretensão, que possamos estar diante de Ti, Deus, preparados para ouvir a Tua voz. Quantas vezes, ó Deus, temos orado, pedido respostas, e às vezes o Senhor tem até nos dado, mas nos falta tanto discernimento, Deus. Nos falta sabedoria para compreender. Por isso te pedimos nessa hora, traz, ó Deus, sobre cada um dos teus servos, sabedoria e discernimento, para entender o teu agir, para perceber o teu cuidado, para vermos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos, ó Deus, simplesmente, ó Pai, apagando incêndios, desesperado com os dilemas da vida, mas nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para os desafios. Nos reveste, Deus, de autoridade, de intrepidez, de coragem, ó Pai, que ninguém fique prostrado diante de nenhuma situação dessa vida, mas que em tudo possamos entender que há um Deus que ouve a oração e que responde com providência ao seu povo. Vem nessa hora, Pai, e traz os milagres que o teu povo tem clamado, tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, que possamos descansar em Ti nessa hora. É no nome de Jesus que choramos. Amém e amém.